Antes do primeiro grito da multidão, antes do cheiro de sangue subir da areia quente, antes mesmo do som metálico das armas se encontrarem, havia sempre uma carta. Ela nunca chegava com alarde. Nunca era entregue por mãos importantes. Às vezes surgia dobrada entre minhas roupas, outras vezes deixada sobre o banco de pedra da cela, como se sempre tivesse estado ali. Pequena, discreta, quase invisível, exatamente como quem a escrevia. Naquela manhã, acordei com o corpo pesado e a mente mais cansada do que os músculos. O combate daquele dia não era comum. Eu sabia. Havia algo diferente no ar. Um silêncio estranho nos corredores, um cuidado exagerado dos guardas, como se todos soubessem de algo que eu ainda não tinha sido autorizado a descobrir. Meu corpo, como sempre, chamava atenção mesmo coberto de poeira e cicatrizes. Ombros largos, braços marcados por veias salientes, o peito forte moldado por anos de arena. Roma gostava de homens como eu. Gostava de me ver ali, inteiro, viril, pronto para sangrar. Eu era o tipo de gladiador que fazia o público prender a respiração antes mesmo do combate começar. Mas por dentro, eu estava rachando. Foi então que vi o papel dobrado. Minhas mãos, grandes e firmes, tremeram levemente ao tocá-lo. Não de medo da luta, nunca foi disso que tive medo. Tremiam porque eu sabia que aquelas palavras eram a única coisa capaz de me manter são. Abri a carta devagar, como quem teme que o mundo desmorone se fizer um movimento brusco demais. Ela escrevia como se estivesse dentro da minha cabeça. Não falava de vitória, não falava de apostas. Falava de mim. Dizia que eu não precisava provar nada naquele dia, que minha força não estava apenas no corpo, mas na escolha de continuar sendo quem eu era, mesmo quando tudo ao redor tentava me transformar em monstro. Dizia que eu respirasse fundo, que lembrasse que ainda era um homem, não um espetáculo. Quando terminei de ler, senti algo raro, clareza. Guardei a carta junto ao peito, onde ninguém tocava, onde Roma não alcançava. Entrei na arena como sempre entrava, postura firme, olhar direto, o corpo despertando murmúrios antes mesmo de a luta começar. Eu sentia os olhos sobre mim. Mulheres me observavam, sem pudor. Homens calculavam minha queda ou minha vitória. Para eles, eu era carne, força, desejo. Um símbolo. Para ela, eu era alguém que precisava sobreviver por dentro. O combate foi brutal. Como todos. O som do metal, o impacto dos corpos, a areia manchada de sangue antigo e novo. Mas algo em mim estava diferente. Eu não lutava com raiva. Lutava com presença. Cada movimento era consciente. Cada golpe, preciso. Quando tudo terminou, eu ainda estava de pé. A multidão explodiu. Mas eu só pensava na carta. Naquela noite, de volta à cela, sentei no chão frio e reli cada palavra como se fosse a primeira vez. Não sabia quem ela era. Não sabia de onde vinha. Não sabia como conseguia saber tanto sobre mim. Mas sabia de uma coisa com certeza desconcertante. Se um dia aquela carta não chegasse, eu não sabia se conseguiria entrar na arena da mesma forma. Os dias passaram, e as cartas continuaram. Sempre antes dos combates mais difíceis. Sempre com palavras que tocavam lugares que nem eu sabia nomear. Ela falava do cansaço que eu escondia, da solidão que o desejo alheio não preenchia, do medo silencioso de perder quem eu ainda era. Não havia promessas, não havia pedidos, apenas presença. Comecei a responder. Não com papel, isso seria impossível. Minhas respostas estavam nas lutas, em continuar vivo, em não ceder à brutalidade vazia que Roma esperava de mim. Eu lutava por ela sem nunca tê-la visto. E isso me aterrorizava mais do que qualquer espada. Minha fama crescia. Meu corpo, cada vez mais admirado, tornava-se também uma prisão maior. O lanista sorria ao me ver. Os nobres comentavam meu nome. As apostas subiam. E eu sentia que, quanto mais desejado eu era, mais perto chegava o momento em que tudo aquilo acabaria. Certa noite, a carta veio diferente. Não pelo papel, nem pela letra, mas pelo tom. Havia medo ali. Ela dizia que o mundo observava demais, que eu precisava ter cuidado, que nem todo olhar
era admiração. Pela primeira vez, senti que aquela mulher invisível não era apenas alguém que me observava de longe. Ela estava próxima, perigosamente próxima. E pela primeira vez, me perguntei se aquele amor sem rosto não era também uma armadilha do destino. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido isso alguma vez. Quando algo te sustenta, mas ao mesmo tempo ameaça te destruir e desaparecer. Histórias assim não são sobre espadas ou arenas. São sobre aquilo que mantém um homem inteiro quando tudo tenta quebrá-lo. Se quiser continuar, fique. Às vezes, acompanhar até o fim é a única forma de entender. Na manhã seguinte, antes de sair para mais um combate, fiz algo que nunca havia feito. Esperei pela carta. Ela veio, mas com palavras que mudariam tudo. A carta daquela manhã estava mais longa. O papel parecia ter sido dobrado com pressa, como se as palavras tivessem sido escritas sob o peso de uma decisão difícil. Reconheci a letra antes mesmo de abrir. Já fazia parte de mim. Era a única coisa naquele lugar e não tentava me possuir. Ela escreveu que sonhara comigo na arena vazia, que me via de pé, sozinho, enquanto todos iam embora. Disse que aquele sonho a deixou com medo. Não explicou o porquê. Apenas pediu que eu não deixasse que me transformassem em algo que eu não reconheceria no espelho. Se é que um homem como eu ainda tinha permissão para se reconhecer. Dobrei o papel com cuidado. Meus dedos, calejados e fortes, acostumados a empunhar lâminas, tratavam aquelas palavras com um cuidado quase reverente. Era estranho perceber que algo tão frágil conseguia me sustentar mais do que músculo e ferro. Na arena, naquele dia, lutei como se o mundo estivesse em câmera lenta. Meu corpo fazia exatamente o que sempre fez. Avançava, desviava, golpeava, mas minha mente estava distante, presa àquela mulher sem rosto. A multidão gritava meu nome como se fosse uma oração pagã. Eu era o homem que todos desejavam ver vencer. O corpo desejável, a presença dominante, a imagem viva da virilidade romana. E ainda assim, eu nunca me senti tão sozinho quanto quando os aplausos ecoavam. Depois da vitória, um dos guardas me olhou de um jeito diferente. Não havia hostilidade. Havia curiosidade. Como se ele soubesse algo que eu não sabia. Nos corredores, percebi cochichos cessando quando eu passava. Meu nome não era mais apenas o de um gladiador promissor. Tornará-se assunto. As cartas continuaram chegando, mas agora traziam algo novo: urgência. Ela falava de riscos invisíveis, de decisões sendo tomadas acima de nossas cabeças. Dizia que nem toda sentença vinha anunciada com clareza, e que alguns homens só percebiam que estavam condenados quando já era tarde demais. Perguntava, de forma indireta, se eu ainda queria continuar lutando. Essa pergunta me perseguiu por dias. Porque a resposta era simples e impossível. Eu lutava porque precisava. Porque cada combate me mantinha vivo. Porque cada vitória me aproximava da próxima carta. Porque, sem aquelas palavras, a arena deixaria de ser um campo de batalha e se tornaria um abismo. Comecei a observar mais. Os horários, as rotas, quem tinha acesso às celas antes dos combates. As cartas nunca falhavam. Sempre chegavam no momento exato. Isso significava que ela tinha liberdade de circulação, ou proteção, ou ambas. Certa noite, após um combate particularmente violento, encontrei a carta já aberta sobre meu banco de pedra. Meu coração disparou. Ela nunca deixava o papel assim. Nunca. Naquela carta, ela não falou de mim. Falou dela. Disse que escrevia porque não podia falar. Que observava porque não podia tocar, que me amava da única forma que lhe era permitida. E então escreveu algo que fez meu sangue gelar. Disse que sabia exatamente quantas lutas ainda me restavam. Não explicou como, nem porquê. Passei a noite em claro. Pela primeira vez desde que as cartas começaram, senti medo real. Não da morte, eu a conhecia bem demais, mas da ideia de que aquele amor invisível estivesse entrelaçado ao mesmo sistema que me usava como espetáculo. No combate seguinte, percebi algo diferente no público. Não era apenas expectativa, era antecipação. Como se aquela luta tivesse um peso especial.
como se algo estivesse prestes a mudar. Antes de entrar na arena, a carta chegou. Era curta. Ela escreveu apenas que, acontecesse o que acontecesse, eu não devia esquecer que fui visto, que fui amado, que nem todo vínculo precisa de um rosto para ser verdadeiro. Guardei o papel junto ao peito e caminhei para a luz. Meu corpo, marcado e desejado, despertou o mesmo delírio de sempre. Mas por dentro, algo havia mudado. Eu já não lutava apenas para sobreviver. Lutava para entender. Se você está ouvindo isso agora, talvez já tenha sentido essa inquietação. Quando algo que te salva começa a cobrar um preço alto demais. Se essa história te prende, talvez valha a pena deixar um sinal disso depois. Às vezes, um simples gesto mostra que você quer ir até o fim. O combate terminou comigo de pé outra vez. Mas, naquele dia, eu soube. A próxima carta traria a verdade. E nem todo homem está preparado para descobrir quem realmente o observa quando acredita estar sozinho. Depois daquela luta, nada mais foi simples. Passei a perceber detalhes que antes ignorava. O tempo exato entre o anúncio dos combates e a chegada das cartas. Os passos no corredor antes do amanhecer. O modo como certos homens desviavam o olhar quando eu passava. Minha força continuava intacta. Meu corpo ainda era o mesmo. Desejável, sólido, moldado para a arena. Mas agora minha mente estava em constante alerta. Ela me via. E alguém mais também. As cartas começaram a chegar com intervalos menores, como se o silêncio entre elas fosse perigoso demais. Em uma delas, ela escreveu que eu precisava prestar atenção em quem limpava a arena depois dos combates. Em outra, pediu que eu não confiasse em promessas feitas em voz alta. Disse que o mundo dos homens que decidiam meu destino não funcionava à luz do dia. Comecei a observar os bastidores da arena como quem estuda um inimigo invisível. Percebi que havia pessoas que transitavam entre as celas, os registros e os camarotes de honra. Escribas, servos, mulheres que pareciam invisíveis aos olhos da maioria, mas que ouviam tudo, viam tudo, registravam tudo. Foi então que entendi algo perturbador. As cartas não eram fruto de imaginação ou coincidência. Elas eram escritas por alguém que conhecia o funcionamento interno do Coliseu. Quanto mais eu pensava nisso, mais a figura dela se tornava real. Não como um rosto, mas como presença. Uma mulher obrigada a assistir à morte como rotina. Uma mulher cercada por homens poderosos, mas sem poder algum sobre o próprio destino. Alguém que encontrara em mim uma forma de respirar. Meu próximo combate foi anunciado como um presente ao público. Um evento especial. O tipo de luta que fazia Roma vibrar dias antes. Percebi, pelo olhar do lanista, que aquilo não era apenas espetáculo, era teste. Um teste para medir até onde eu ainda era útil. Na noite anterior, a carta veio pesada. Ela escreveu que aquele combate não deveria existir, que havia sido decidido por razões que não tinham relação com entretenimento. Disse que eu precisava sobreviver, mas também precisava estar preparado para o que viria depois. Pela primeira vez, pediu desculpas. Aquela palavra ficou ecoando em mim. Desculpas. Pelo quê? Entrei na arena no dia seguinte com o corpo pronto e a mente afiada. A multidão reagiu como sempre. Desejo, expectativa, fome de sangue. Eu sentia os olhares percorrem cada músculo, cada cicatriz, cada gota de suor. Eu era o homem que Roma queria ver sangrar. E também o homem que não queria perder. O combate foi longo, violento, desigual. Em certos momentos, tive a sensação de que estavam testando meus limites, empurrando-me para além do que um homem deveria suportar. Saí vitorioso, mas não ileso. Meu corpo resistiu. Minha mente começou a cobrar o preço. Na cela, horas depois, encontrei a carta, já me esperando. Ela escreveu que aquele havia sido um aviso, que agora eu precisava escolher. Continuar sendo o gladiador perfeito ou começar a agir como um homem que quer respostas. Disse que a verdade, uma vez descoberta, não poderia ser ignorada. Nem por mim, nem por ela. Foi ali que decidi que precisava vê-la. Não para tocá-la, não para salvá-la, mas para entender. Passei a deixar pequenos sinais. Mudava objetos de lugar. Escondia as cartas em pontos diferentes.
Em uma delas, escrevi uma única palavra no canto do papel antes de devolvê-la ao mesmo lugar, onde a resposta veio 2 dias depois. Ela não disse onde estava. Disse apenas que eu já tinha passado por ela dezenas de vezes sem perceber, que sua invisibilidade era a única coisa que a mantinha viva. Se eu realmente quisesse encontrá-la, precisava olhar para além do que desejava ver. Naquele momento, entendi o perigo real. Se eu descobrisse sua identidade, colocaria sua vida em risco. Se não descobrisse, talvez estivesse caminhando para uma morte anunciada, sem entender o motivo. O sistema não perdoa quem enxerga demais. Antes do combate seguinte, recebi a carta mais curta até então. Apenas uma frase, escrita com firmeza. Alguns amores salvam por um tempo. Outros ensinam como morrer inteiro. Guardei o papel junto ao peito, sentindo o peso real daquilo. Se você ainda está aqui, talvez já tenha percebido. Essa história não caminha para um final simples. Histórias assim exigem entrega. E, se quiser, depois, dizer isso com um gesto simples pode fazer diferença. Quando atravessei o portão da arena mais uma vez, soube que não havia retorno. A verdade estava próxima demais. E o amor que me sustentou estava prestes a cobrar seu preço mais alto. Naquele dia, a arena parecia diferente. Não pelo cheiro de sangue, esse era sempre o mesmo, mas pelo silêncio antes do anúncio. Havia algo suspenso no ar, como se Roma estivesse prendendo a respiração. Enquanto esperava atrás dos portões, percebi que não estava sendo observado apenas como gladiador. Alguns olhares vinham dos corredores laterais, onde normalmente só transitavam escribas, servos e oficiais menores. Entre eles, vi uma mulher baixar a cabeça rápido demais quando nossos olhos quase se cruzaram. Foi um detalhe mínimo, mas suficiente. Ela tinha postura contida, roupas simples, mãos marcadas por tinta seca. Não era bela aos olhos da multidão, e exatamente por isso era invisível. Meu coração acelerou, de um jeito diferente do combate. Não de medo, de reconhecimento. Entrei na arena como sempre. Firme, imponente, corpo erguido, músculos tensos sob a pele marcada por cicatrizes. O público reagiu com desejo e expectativa. Eu era o homem que eles admiravam, o símbolo de força que excitava e intimidava ao mesmo tempo. Mas, por dentro, minha atenção estava em outro lugar. Lutei bem. Venci rápido demais. Como se meu corpo soubesse que aquela batalha não era a principal. Quando voltei à cela, a carta estava lá. Ela não escreveu palavras longas. Apenas confirmou o que eu já sentia. Eu havia chegado perto demais. Disse que agora ambos estavam sendo observados. Que os homens que controlavam apostas, narrativas e destinos não toleravam vínculos invisíveis. Apenas os que podiam ser explorados. Foi ali que entendi o verdadeiro perigo. Não era o amor. Era o fato de ele não render lucro. Nos dias seguintes, fui convocado para eventos privados. Jantares, exibições, conversas com homens que sorriam demais e perguntavam pouco. Queriam me transformar em algo maior que um gladiador. Um símbolo controlável. Um rosto obediente. Recusei com o silêncio. E o silêncio, em Roma, é uma afronta. As cartas começaram a mudar de tom. Menos poesia, mais urgência. Ela escrevia sobre registros alterados, sobre lutas marcadas antes mesmo dos gladiadores saberem. Escrevia sobre nomes apagados dos arquivos, homens que venceram demais, amaram demais ou perguntaram demais. Em uma noite, encontrei algo diferente na carta. Um nome, o meu. Ela escreveu que estavam planejando minha última luta. Não porque eu estivesse fraco, mas porque eu havia me tornado perigoso. Disse que, se eu vencesse aquela luta, não sairia vivo da arena. Se perdesse, também não. Pela primeira vez, senti medo real. Não da morte, mas do vazio que ela deixaria. Da ausência das palavras que me mantiveram inteiro quando tudo ao redor tentava me reduzir a carne. Decidi agir. Na manhã seguinte, deixei uma marca na areia da cela. Um símbolo simples, quase infantil, que só alguém atento perceberia. Era um pedido de encontro, não explícito, mas claro o suficiente para quem me conhecia sem nunca ter me tocado. Esperei.
Horas depois, enquanto era conduzido por um corredor estreito, senti um toque rápido no antebraço, quase imperceptível. Uma mão trêmula, mas decidida. Não olhei. Não precisava. Aquilo foi mais íntimo que qualquer beijo. Naquela noite, a carta não veio, e o silêncio foi ensurdecedor. No dia seguinte, anunciaram oficialmente meu combate final. A multidão vibrou como se fosse um presente. Um confronto inesquecível. Tudo estava sendo preparado como espetáculo, mas eu sabia. Aquilo era execução disfarçada. Quando finalmente recebi outra carta, ela estava diferente. A caligrafia irregular. A tinta borrada em alguns pontos. Ela escreveu que havia sido descoberta. Não por amor, mas por curiosidade. Disse que alguém percebeu o padrão das entregas, os horários, o destino. Disse que agora sua invisibilidade havia acabado. Mas o que mais me destruiu foi a última frase. Se eu sobreviver, você saberá quem eu sou. Se não, lembre-se de mim quando entrar na arena. Dobrei o papel com cuidado quase sagrado. Meu corpo, tão desejado, tão celebrado, parecia pequeno diante daquilo. De que valia toda aquela força se eu não podia proteger a única coisa que me mantinha humano? Naquela noite, sozinho na cela, entendi algo que talvez você também já tenha sentido. Existem histórias que não são sobre vencer. São sobre escolher como se perde. E, se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido que essa não é apenas a história de um gladiador. É sobre o que fazemos quando o amor nos dá coragem e o mundo nos pune por isso. Se esse tipo de história te prende, um gesto simples agora pode dizer muito. Quando o portão da arena se abriu pela última vez, eu já não lutava apenas por minha vida. Eu lutava pela verdade. E por ela. O portão se abriu com o mesmo rangido de sempre. Mas, para mim, soou como um adeus. A luz da arena me envolveu. Quente, cruel, revelando cada músculo do meu corpo como se Roma quisesse gravar aquela imagem na memória coletiva. Ouvi o murmúrio crescer, depois virar um rugido. Eu era bela aos olhos deles. Forte, inteiro. Um homem feito para matar e morrer bem. Um símbolo de virilidade que fazia mulheres suspirarem e homens apostarem alto. Mas nenhum deles sabia que aquela luta não era sobre vitória. Meu oponente entrou logo depois. Não era um gladiador comum. Alto, experiente, carregava no olhar a frieza de quem já havia sido usado muitas vezes pelo sistema e sobrevivera. A arma que lhe deram não era padrão. Aquilo confirmou tudo o que ela havia escrito. O combate fora desenhado para não ter saída. Quando o sinal foi dado, o mundo se reduziu ao som da respiração, ao peso das armas, à areia sob os pés. Lutei com tudo o que tinha. Cada golpe era uma recusa ao destino imposto. Cada defesa era um pedido silencioso para que ela ainda estivesse viva. A multidão vibrava a cada choque de metal. Sangue caiu na areia, dele e meu. O espetáculo estava perfeito. No meio da luta, algo mudou. Um atraso mínimo. Um erro do meu oponente. Pequeno demais para ser coincidência. Aproveitei. Desarmei. A lâmina dele caiu. E por um instante o coliseu inteiro ficou suspenso entre dois destinos. O olhar dele encontrou o meu. E ali não havia ódio. Havia entendimento. Ele sabia. Assim como eu sabia. O golpe final foi rápido. Preciso. Quando ele caiu, o silêncio durou um segundo. E então veio a explosão. A arena veio abaixo. Roma gritava meu nome como se eu fosse imortal. Mas eu sabia que aquela vitória era perigosa. Enquanto aguardava a decisão dos homens no alto, senti algo cair aos meus pés. Um pequeno pedaço de tecido, branco, manchado de tinta. Reconheci imediatamente. Meu coração disparou mais do que em qualquer combate. Olhei discretamente para os corredores laterais e a vi sendo puxada por dois guardas. Não gritou, não resistiu, apenas levantou os olhos por um instante. E naquele olhar, vi tudo o que as cartas nunca disseram. Ela não era apenas uma escriba. Ela registrava mortes e alterava destinos. As cartas não eram apenas palavras de amor. Eram desvios, pequenas interferências.
Alertas que salvaram minha vida mais vezes do que saberei contar. Ela havia usado o que tinha: inteligência, silêncio, invisibilidade, para proteger alguém que nunca deveria ter sido protegido. A decisão veio rápido. O editor da Arena ergueu o braço, anunciando minha sobrevivência. O público delirou, mas, no mesmo gesto, ordenou algo que poucos perceberam: a remoção de uma funcionária por traição. Naquela noite, fui levado a um local diferente da cela. Um salão privado. Disseram que eu havia me tornado valioso demais para continuar lutando, que Roma tinha outros planos para mim. Falaram em liberdade futura, riquezas, status. Eu só ouvi uma pergunta ecoando dentro de mim: onde ela está? Recebi a última carta naquela madrugada. Não foi entregue como as outras. Foi deixada sobre a mesa, sem cuidado, como se já não houvesse necessidade de esconder nada. Ela escreveu que havia escolhido agir porque não suportava mais escrever sobre morte sem tentar salvar ao menos uma vida. Disse que me amar foi a forma que encontrou de resistir. E que, se eu estivesse lendo aquilo, significava que ela havia perdido. A última frase me destruiu por dentro. Você venceu na arena. Agora vença fora dela. Naquele momento, entendi o verdadeiro plot twist da minha história. Eu não era o protagonista de um romance impossível. Eu era a consequência de um ato de coragem silenciosa. O amor não me salvou da morte. Ele me empurrou para a liberdade com um preço alto demais. E talvez seja por isso que essa história fique com você. Porque nem todo amor termina com encontro. Alguns terminam com propósito. Se isso tocou algo aí dentro, um gesto simples agora ajuda essa história a continuar encontrando outras pessoas. Nunca mais lutei no Coliseu. Ganhei minha liberdade meses depois, como promessa cumprida de mais tarde. Parti de Roma com ouro, fama e um vazio que nunca se fechou completamente. Às vezes, ainda releio as cartas, não para lembrar da dor, mas para lembrar que, mesmo no lugar mais cruel do mundo, alguém escolheu amar sem ser visto. E isso mudou tudo, porque alguns gladiadores vencem combates, outros vencem sistemas, e alguns vencem o esquecimento.